Vamos lá, pessoal. E, cara, não tô entendendo, cara. Não estou citando o Agnaldo Timóteo aqui. Pô, meu. Olha só, pessoal. Educação física é ciência? É uma pergunta. Então, eu vou aqui destacar uma página 83 do Vitor Marinho de Oliveira, que ele fala: normalmente aceita-se que o método empregado determina se uma área do conhecimento. O tempo determinado vai nos colocar uma área de conhecimento que nós vamos determinar e pode receber o crédito de científico. Então, o tempo determinado é o que nós fazemos. Para isso é necessário que o seu objeto seja investigado com uma utilização do chamado método científico. Esse método pressupõe ser possível a previsão da ocorrência de um determinado fato. Então, todas as pesquisas têm prevenções, e aonde é prevenção, vai ajudar, compartilha aí essas ocorrências de um determinado fato. E esse tempo determinado vai haver fatos internos e externos que venham ser mediações ligadas ao próprio movimento. O movimento corporal, ele é um processo tão complexo que nós simplificamos uma ação. O movimento corporal, ele é tão simples e modesto que ocorre uma complexidade que nós conceituamos como operatividade. O movimento corporal é tão simples e modesto que nós processuamos e conceituamos só na questão de habilidades e um aprendizado. O movimento corporal é tão complexo, nós temos que entender o que é aprendizado, só com mudanças. Mas essas mudanças ocorrem em um processo tão complexo interno e externo que falamos de feedback também para ver outro aprendizado. Então, o movimento corporal nos coloca fatores importantes que vêm a destacar a nossa vida diária. Então, quando eu falo de movimento corporal, eu falo de tempo determinado. Quando eu falo de movimento corporal, quando tem um expert, um perito, ele vai entender o tempo e o seu entendimento ligado às pesquisas e a sua especialização em fatores importantes. Então, a página 83, o Marinho, ele coloca aqui em destaque o que é educação física. Educação física é ciência. Ou seja, então, é uma verdadeira maneira de colocarmos a validade científica. É somente a observação empírica, somente a prática é loteria, ou somente a observação, ou seja, teórica. Tem a observação empírica, que é só a prática, e tem a observação teórica. A observação empírica, como eu falei, ela já nos coloca duplos sentidos, ok? Que muitas vezes possa ser em destaque para alguns, é só o campo comportamental. Mas o comportamental também vai frisar a parte teórica, que é o corpo e o seu gesto, que gerencia essas ambiguidades nessa dimensão motriz. Vamos lá. Então, quando falamos sobre questões imprevisível, a lógica de vida, que se contrapõe, como já falei, o trabalho artesanal, a arte, as habilidades, a separação entre o modo de vida, a subsistência, subexistência do artesão, que determina o seu modo de viver. Coloco o artesão aqui como um artesanato, uma escultura que vai ser um meio de aprendizado, ensino e aprendizado. Aprendizado, ensino e aprendizado. Eu aprendo, tu aprendes e nós aprendemos em conjunto. Juntos aprendemos nesse conjunto de aparelhos que possam se destacar entre grupos e maneiras importantes que vinculam o trabalho, a vida e o desenvolvimento, o tipo de um lazer passivo, ok? Que coloca fatores que venham relacionar, ok? Então vamos lá, bora
nos coloca patamares importantes entre essas questões. Vamos lá, então as pessoas, elas percebem, né, nesse campo doméstico, um campo de um lazer passivo. É trabalho, é lazer, é tempo, e venha nos colocar patamares importantes diante disso, ok? As pessoas percebem como a alegria e como a infelicidade, ela está encoberta ou descoberta diante de fatos efetivos que ocorrem ligados à decisão sobre o mundo, ok? São fatores importantes que vêm a relacionar. Então, quando falamos sobre destaques que vêm a vincular as atividades que são feitas, ditas e escritas nessa escrevivência, nos coloca uma sobrevivência, motrivivência, trivivência, e vamos ver nesse gatilho teórico que representa a teoria, a prática e teoria. Nessa expressão que nós colocamos entre difunção e a sua difundidade, ligada às dificuldades que ocorrem entre os potenciais de ação e as maneiras entre os seus direitos e deveres ligados ao controle motor. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, quando falamos sobre esses aspectos que sejam convenientes à criação dos direitos sociais, há um aspecto passivo ligado ao lazer, que venha a ser retoricado entre a teoria e a prática, e que as primícias entre a intervenção e a diminuição da velocidade, como eu coloquei também um autor ligado a Arruda e o Pillet, que colocam a história da educação, que são rios de pecados e milagres, que eu modo de dizer aqui, que ocorreu na escola, desde a história da educação, que houve fatos de violência que acontece até hoje, com esse processo de passado e dominação, que vem a ser um gerenciamento, uma perspectiva importante populacional, ok? Casas de trabalho, casas que colocam configurações categóricas, asilos, abrigos e outras pontes importantes que podemos ter esse entendimento em questões importantes. Então, quando falamos sobre violência, falamos quanto o restante da população, só ou a população como um todo. A maioria das vezes nós somos crianças, e já fomos crianças, somos crianças dentro do nosso coração. Ainda tem uma infância, ainda um egocentrismo, que coloca essa época que destaca uma revolução, uma rebeldia, e também que vai haver um reflexo industrial, inglês, os campos europeanos, europeia, ou seja, entre essa teia, esse tecido social que desenrola a teoria liberal e esse tecido que centraliza nos valores do individualismo, esse tecido que, portanto, no final do século XIX e o começo do século XX. Tempo entendido, tempo determinado e tempo líbero. Liberado. Coloquei tempo líbero porque muitas vezes o tempo líbero é aquele que você vai aguentando, vai ter um modo de se defender diante do seu tempo, vai só no sapatinho, ou seja, um sapatinho tempo livre para você se virar a ter vantagens e desvantagens diante da defesa. Tem pessoa tempo livre, que muitas vezes só quer se defender, mas é lógico, e consequentemente esquece os seus direitos, né? Se defende, mas quando se defende tem que saber os seus direitos sociais que são correlacionados a essa linguagem esportiva, essa linguagem que o jogo coloca diante de nós em aspectos dominantes entre guerras, torcidas organizadas, ou seja, o direito social e a comunidade. Essa irrupção científica, como Vitor Marinho de Oliveira colocou ali na página 83, ok?
tempo determinado científico,